Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia. Tudo certinho? Sim. Suavidade. E aí, Marcelzinho? Tudo certo? Opa, e aí, professor? João Vitor, tudo tranquilo? Manu? Yuri, muito bom ter você aqui na aula, tá? Vou esperar mais alguns segundinhos para ver se mais alguém se juntar a nós. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. Meus queridos, nessa bela manhã de hoje, falaremos sobre a última função inorgânica. Lembra que a gente falou sobre 4 funções inorgânicas? Faz um tempinho que a gente não tem aula, né? Semana passada a gente não teve e tal. A gente falou que a gente viu que o mundo mineral, tá? Que são chamado mundo inorgânico, as substâncias são agrupadas em 4 grandes grupos, tá? A gente falou primeiro sobre os ácidos. Lembra que a gente falou sobre os ácidos? Eu falei para você, olha, ácido são aquelas substâncias que geralmente têm sabor azedo. Não é para sair colocando nada na boca, né? Mas se quiser provar isso, testa um pouquinho, uma gotinha de suco de limão, laranja ou vinagre. Então, ácidos têm sabor azedo, tá? E se deve à presença do íon hidrogênio, né, quando liberados em água. O bases têm sabor abstingente, que amarra a boca, tá? E eles são quando colocados em água, liberam o íon hidroxila. E aí o sal. Que sabor mesmo tem o sal, pessoal? Geralmente salgado. Doce. Há algumas exceções, mas geralmente é salgado. Tá? Exemplo de sal é sal de cozinha. Tá? Mas existem outros. Minha mãe usa o bicarbonato de sódio, o eno é bicarbonato de sódio, o calcário está muito presente no nosso cotidiano, sendo na forma da casquinha do ovo, ou na casquinha do ovo, ou como corretor de pH para as plantas, ou nos corais, certo? Eu não lembro, aqui acho que na nossa região não tem coral, né? Pergunta, professora Podemir, que é professor de geografia de vocês, né? É. Então, perguntar para ele onde que tem coral aqui. Se tem coral no Brasil e onde que tem. Além disso, nossos dentes são feitos de sais, sabia? Sais. São sais. Veja que doido isso, né? Exigir sais, um tipo de sal. Fosfatos de cálcio. Então é o seguinte, pessoal, os sais estão presentes no cotidiano também. O mármore e o granito, aquele da soleira da janela, é sal, são feitos de sais, tá? Bom, e hoje a gente chega na última, que são os óxidos, tá? E aí os óxidos são presentes muito como fonte de metais, tá bom? São muitos minerais, são óxidos, tá? Galerinha, o que é um óxido? O que o próprio nome diz? Óxido vem da palavra oxigênio. Tá? Deixa eu ver se eu passo, porque eu não posso. Óxido, como o próprio nome diz, são compostos que têm oxigênio na estrutura deles. Tá? Só que não basta ter só oxigênio. Esses compostos têm características bem distintas. E para ser um óxido, além de ter oxigênio, ele tem que ser binário. Tá? Ou seja, tem que ser formado só por 2 elementos, oxigênio mais 1. Até aqui, pessoal, tranquilo? Aham.
Pode prosseguir. Sim. Só um minutinho, deixa eu aumentar o som no álbum de água. E além disso, pessoal, o oxigênio tem que ser mais eletronegativo. Isso é uma definição tranquila, pessoal. É só o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, geralmente, assim, se você olha para a estrutura, são dois elementos e um deles é o oxigênio, é um óxido, tá? Ele é um óxido. Bom? Existe uma grande variedade de óxidos no dia a dia. E a gente vai ter duas classificações, os iônicos e os moleculares. Os iônicos, pessoal, quando os moleculares primeiros, eles são formados quando você tem ametais ligados ao oxigênio, são moleculares. E os iônicos ou metálicos, quando a gente tem metais ligados a eles, tá? Lembrando que geralmente, como a gente já falou, metais, eles tendem a formar compostos iônicos e usar metais compostos covalentes. Lembrando que esses slides estão todos lá no Eclés, tá? Vocês têm acesso depois. Certo? Então, assim, ó, se tiver oxigênio ligado a um metal, é um óxido metálico ou iônico. E se estiver ligado a um ametal, é um molecular. Só um minutinho. Posso passar, João Vitor? Fórmula geral, pessoal, é sempre aqui, ó. Então é um elemento e oxigênio. E o oxigênio sempre fica no meio, no final da estrutura, tá? Isso aqui já comentei. Vamos lá. Óxidos, classificação deles. Óxidos básicos, tá? Os óxidos que são iônicos, eles são básicos. Por que eles são básicos? Porque se eu colocar eles em água, eles formam bases. Vocês não fazem isso, né? Mas eu, quando cheguei a fazer, quando criança, bomba de cal, que é uma mistura de cal, de construção, com água, forma um hidróxido de cálcio. O cal de construção, como está lá naquele vídeo que eu coloquei lá no Eclés, bem rapidinho. Pois não, João Vitor? Como é que se chama quando tem dois elementos em uma composição? Binário. Binário. Obrigado. Binário. Mas qualquer coisa, João Vitor, esses slides estão lá no Eclés para você ver depois. Tá? Viu? Então, assim, ó, pessoal, é bem comum, quando o pedreiro faz isso, tá, ele coloca cal misturado com água, forma o hidróxido de cálcio, que é uma base. O cal é um óxido. E quando se mistura com água, ele forma uma base, porque o cal é um óxido básico. Então, óxidos básicos são aqueles formados por metais, e quando se coloca eles em água, eles formam quando se coloca eles em água, eles formam bases, tá bom? Beleza, pessoal? Certinho. Que ó, representado por essa equação aqui, tá? Óxido de cálcio mais água forma hidróxido de cálcio, tá? E outros também é a mesma coisa, pessoal. São reações bem explosivas, tá? São reações que chegam a ser explosivas. Se eu encontrar o vídeo para vocês, eu mando o vídeo para vocês, tá? São reações bem explosivas isso, tá? Quando você coloca eles, não chega a ser chega a ser explosivo. Pessoal, ele é bem forte essa reação, chega a ferver a água, tá? Então chega a ferver, assim. Então são óxidos. Se o óxido for básico, é porque colocado em água ele forma bases. Já os óxidos, aqui ó, e também quando eles reagem com ácido, forma sal e água, tá? Então toda vez que você reage uma base, você com ácido forma um sal. Se você reagir um óxido ácido com um óxido básico com um ácido, ele vai formar sal e água, como está representado nessas equações aqui. Óxido de sódio mais HCl mais ácido clorídrico forma cloreto de sódio e água. Óxido de cálcio mais HCl forma cloreto de cálcio e água, tá? Então, reagindo um ácido,
reagindo o óxido básico com ácido, vai produzir sal e água. Segunda classe, os óxidos ácidos, tá? Esses são formados por ametais. E quando se reage com eles com água, eles formam ácidos. Esses são os mais comentados, pessoal. Por quê? Porque eles têm efeitos no cotidiano. Como eu coloquei lá no vídeo do Eclésia, eles têm contribuição para chuva ácida, por exemplo, e outras coisas, tá? Então, óxidos ácidos são aqueles que colocados em água formam ácidos, tá bom? E assim, todos os óxidos ácidos são moleculares. Por exemplo, o óxido ácido é esse gás que a gente exala, o gás carbônico. Aquele gás que tem no refrigerante também, né? Ele é um óxido ácido. Por quê? Porque ele reage com a água e forma ácido, tá? Galerinha, a água, naturalmente, a água natural, ela é uma água ácida. Naturalmente, a água é ácida por causa desse óxido, do dióxido de carbono, tá? Ele deixa naturalmente a água ácida. Qualquer água na natureza, ela vai ser levemente ácida por causa do dióxido de carbono. Naturalmente, o que a poluição que provocada pelo homem faz é aumentar a quantidade desses óxidos, entre eles o dióxido de carbono, e isso faz com que a acidez fique mais forte, tá? Mas a água, naturalmente, sempre foi, a água natural, sim, do nosso planeta, sempre foi levemente ácida. Mas principalmente depois da Revolução Industrial, essa água tem ficado cada vez mais ácida por causa da poluição atmosférica, tá bom? Estão dormindo ou estão acordados, galerinha? Dormindo. Eu tô quase dormindo. Mas tá aqui, né, Yuri? Já é um avanço. Tô aqui. Vamos lá. Galerinha, óxidos ácidos aqui, reação. Esses óxidos aqui são responsáveis pela chuva ácida, por exemplo. Trióxido de enxofre, ó. Por que ele é um óxido? Enxofre ligado ao oxigênio. São dois elementos e o oxigênio é mais eletronegativo. Oxigênio, quando for dois assim, pessoal, dois elementos e um deles oxigênio é um óxido. Trióxido de enxofre reagindo com água forma ácido sulfúrico, tá? O ácido que tem na bateria do carro. Aqui, ó, o gás carbônico, esse gás que a gente exala, né? Ele reage com água forma ácido carbônico. Aqui, ó, esse óxido de nitrogênio reage com água forma ácido nítrico. Então, são óxidos ácidos. E aí, se eles... Pois não. Promoleculares são oxigênio e ametais. Isso. Viu, João Vitor? Depois você consegue acessar esses slides lá no Eclésia, não precisa ficar copiando agora. Não, é que eu já copiei que eu queria. Tá bom. Óxidos ácidos também reagem com bases. E aí um ácido e uma base dá sal e água. Então, óxidos ácidos reagem com bases formando sal e água. Por exemplo, o trióxido de enxofre reage com hidróxido de sódio para formar esse sal, que é o sulfato de sódio. O gás carbônico, dióxido de enxofre, reage com hidróxido de cálcio para formar esse sal, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio forma um monte de coisa na prática, tá? Forma, que eu falei, a casquinha do ovo também, mas ele é um dos principais componentes do granito, do mármore e assim por diante, tá? São rochas naturais. Lembra? Acho que eu falei para vocês um dia das estalactites e estalagmites, não falei, pessoal? Falei, né? Que tem nas cavernas. Falou, mas ano passado isso aí. As estalactites e estalagmites são depósitos desse sal aqui, carbonato de cálcio. Tá? Falou, professor. Falei, né? Aí, pessoal, esses aqui eu vou pedir para vocês decorarem. Tá? Beleza? Óxidos neutros. São aqueles que não... O que é para vocês, pessoal? O que quando falar neutros, o que vocês pensam? Isso aí, não reagem, né? Então, óxidos neutros não reagem com água, com ácidos e com bases. E são só três, por isso que estou pedindo para vocês decorarem. Esses três estão na tela ali. CO, NO
e N2O. São óxidos neutros. Isso aí vive sendo cobrado, pessoal. Eu não sei se alguém vai tentar algum processo seletivo com IFPR, alguma coisa, mas quando tiver prova da associação e provas assim, no geral, quando falar de óxidos, geralmente esses aqui são cobrados, tá? Óxidos neutros. E são esses três caras aqui. Tá? Só esses três caras. CO, NO e N2O. Tá? Esse que a gente cobra. Existem umas exceções, assim, mas são aqueles óxidos que a gente tem em comum. Esses caras, eles não reagem com água, com base e nem com ácido. Não quer dizer que eles não sejam tóxicos para o corpo humano. Isso eu vou falar lá para frente, tá? Porque são coisas diferentes, tá? Não é porque eles não reagem com água, porque que eles não são tóxicos, tá? Só um minutinho, pessoal. Posso passar, João? Posso passar? Vamos lá. Anfóteros, pessoal. Anfóteros são alguns óxidos que reagem tanto com ácido como com base. Por exemplo, esse daqui, ó, óxido de zinco. Esse óxido de zinco aqui, ele reage tanto com ácido como com base. Então é chamado de anfótero, tá? Beleza? Anfótero, esse óxido, pessoal, ele é bem comum, o óxido de zinco. Ele está em muitas pomadas dermatológicas, tá? Ele para queimadura, por exemplo, e muitas pomadas para algumas para o rosto, alguns cremes também, porque ele tem propriedades, digamos assim, ele auxilia na cicatrização e tudo mais. Então ele é bastante utilizado. Uma outra utilização dele é aqueles palhaços antigos, não sei agora os mais recentes, talvez até hoje alguns utilizem ainda. Aqueles palhaços que eu pintava o rosto de branco, eles pintavam com óxido de zinco. Aquele branco assim, do rosto de palhaços, antigamente era óxido de zinco. Tá? Hoje em dia tem várias tintas, talvez nem sempre seja utilizado. Tá? Mas a gente associa geralmente a ele. Tá bom? Ele é um óxido anfótero. Ele vai reagir tanto com ácido como com base. Beleza, pessoal? Óxidos duplos e mistos, tá? Eles são óxidos também. Esses óxidos são mais complicadinhos de entender. Na prática, eles são uma mistura de dois óxidos diferentes do mesmo elemento. Como está colocado ali? A ferrugem, pessoal. Desculpa, não é ferrugem. A ferrugem é esse segundo óxido de ferro aqui, Fe2O3. É a ferrugem. A magnetita é aquele que... Já viram aqueles ímãs de geladeira, pessoal? Ou qualquer coisa, seja qualquer ímã. Ele é formado por magnetita. É uma pedra, é um material escuro. Ele é um óxido duplo. Ele é uma mistura de dois óxidos de ferro. Veja só que doido, né? Então ele é um óxido duplo. Então óxidos duplos são uma mistura de dois óxidos do mesmo elemento. O chumbo também forma aquilo ali, tá? Uma mistura de dois óxidos. Só um minutinho, deixa eu ver ali, ó. Esse daqui é o zarcão. Zarcão é uma tinta usada para pintar grades, janelas, coisas desse tipo de metal. Uma tinta barata, tem para comprar. Ela é uma mistura de dois óxidos de chumbo, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Peróxidos, pessoal, só para dizer, é também uma classe de substâncias que são parecidas com os óxidos, tá? Mas, em vez do oxigênio, eles têm esse grupo aqui, ó, que são dois átomos de oxigênio ligados com duas cargas negativas. Eles formam, o mais famoso deles de cara é a água oxigenada. A água oxigenada é um peróxido. Então, como vocês são químicos, vocês são meus alunos de química, vocês são químicos. Se eu pegar hoje o dia que vocês tiverem acesso à água oxigenada, vocês vão olhar lá, no rótulo vai estar escrito peróxido de hidrogênio, tá? Porque é um peróxido, tá? Peróxido é uma classe de substância, são muito reativos, tá? Eles têm esse daqui, ó. Na estrutura não é um átomo de oxigênio só, são esses dois átomos conectados, tá?
e eles formam, os peróxidos basicamente são com elementos da família 1 e família 2, tá bom? Só eles, tipo, peróxido vai ter peróxido de sódio, de lítio, que é a família 1, cálcio, que é família 2, magnésio, que é família 2, tá? Isso é uma classe que às vezes é comentada. Mas o mais famoso deles, assim, de cara, pessoal, é o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. O último caso aqui. Tá. Tem uma outra classe, pessoal, que eu não coloquei aqui, que é a classe de superóxidos, tá? Porque eles são menos comuns, tá? Eles não são tão trabalhados assim para vocês aqui no nono ano. A gente vai aprofundar esses conhecimentos bastante lá no ano que vem, no primeiro ano. Peróxidos eram muito utilizados, por exemplo, eles têm algumas aplicações industriais, tá? E uma delas por exemplo, para a indústria de aeroespacial e de submarinos. Pois não. Olha, você falou de água oxigenada. Eu queria saber por que quando a gente coloca isso no cabelo ele fica vermelho. Pelo seguinte aqui, ó. A água oxigenada, ela reage muito facilmente com alguns compostos, tá? E quando se tem uma reação química entre elas, você tem mudança de cor ou coisa do tipo, tá? Então, ele é chamado de descolorante do cabelo. Ele provoca uma reação química que vai mudar a substância que tem no nosso cabelo. Por isso que Isso arde muito. Arde muito. Alteração da cor. Um outro exemplo também é quando se coloca água oxigenada num ferimento. A água oxigenada reage com a tua pele, com uma enzima que tem na tua pele, e a água oxigenada, quando ela reage, ela produz gás oxigênio. Então, você pode perceber que se você colocar água oxigenada no ferimento, você vai perceber bolinhas formando, bolinhas de gás oxigênio, que é o produto da reação química, tá bom? Então, são reações químicas que ocorrem porque o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é bastante reativo. Como eu estava falando, superóxidos, pessoal, eles não têm uma aplicação no nosso cotidiano, porque eles são extremamente reativos. Aí sim, eles têm reações explosivas, inflama, pega fogo e tudo mais. Uma aplicação que é bem interessante deles é porque a gente exala, na absorção de gás carbônico. A gente exala gás carbônico na respiração. E aí, como que a gente faz? Como que os astronautas fazem? Eles estão exalando gás carbônico. Se eles ficarem lá um mês na estação espacial, lá no espaço, uma hora vai encher a estação de gás carbônico. Mesma coisa no submarino. Eles estão respirando. Vai encher a atmosfera dentro do submarino de gás carbônico. Tem que encontrar uma maneira de absorver esse gás carbônico liberado. Porque se tiver muito gás carbônico na atmosfera, você vai começar a absorver pouco oxigênio, você vai passar mal e vai morrer. E aí os superóxidos são usados, por exemplo, para você fazer essa absorção. Eles absorvem muito o gás carbônico da atmosfera. Pessoalzinho, ó, essas aqui são definições, vamos pegar depois esses slides, vão olhar certinho, bonitinho, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Ou agora, alguém tem alguma dúvida para comentar? Antes da gente entrar em nomenclatura? Professor? Pois não. Nosso... não tá lá o slide no site. Não tá? Então, só um minutinho aqui que eu já resolvi isso, porque eu sempre coloco. O que eu fiz de errado dessa vez? E isso, quando acontecer esse tipo de coisa, me avisem, tá, pessoal? Eu sempre disponibilizo minhas aulas, tá? Aí eu sei que eu falo rápido, às vezes surge a dúvida, então vocês podem tirar essas dúvidas depois. Só um minutinho aqui. Pessoal, fora isso, alguma dúvida dessa parte? Não. Não? Assim, ó, entra na aula lá, tem óxidos e óxido cotidiano, tá? São duas apresentações diferentes. Óxidos cotidianos eu falo sobre o vídeo que está lá no eClass. O que está escrito óxidos é o que a gente está falando agora aqui. Beleza, Amanda? Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer um negócio bacana aqui.
Olha esse daqui, ó. Do ladinho, não sei como que aparece para vocês, mas para mim aqui, ó. Óxidos, esse óxidos aqui, ó, é o que eu tô falando agora. Todos os slides estão aqui, tá? E esses óxidos cotidianos do vídeo que eu gravei lá no Eclair. Então, aqui vai abrir. Vai demorar muito para abrir aqui, então é melhor a gente voltar para aula, tá? Mas aqui tem as apresentações. Se acaso você não tiver contato, entre em contato comigo que te mando lá pelo WhatsApp os slides, tá bom? Galerinha, nomenclatura, que é a parte mais importante, tá? Eu vou passar a nomenclatura para vocês, ela é a parte mais importante. Galerinha, quando o óxido é formado por metais, é de boa. Você vai colocar assim, ó, óxido de o nome do metal. Exemplo aqui embaixo. Aquele óxido que é usado na construção civil, óxido de cálcio. Só isso. No segundo caso aqui, ó, óxido de sódio. Beleza, pessoal? Professor, óxido de... Isso. No caso, quando a gente for fazer a fórmula, é em último? Pode repetir, por favor? Desculpa. Quando a gente for fazer a fórmula, não por extenso, óxido vai ficar em último? O oxigênio fica por último. Não é culpa minha, não é eu que inventei, tá? Sais e óxidos, assim, ó. Por mais que você, no nome, na fórmula, o elemento fica, deixa eu ver, na fórmula o elemento fica primeiro, mas no nome ele fica por último, tá? Então é isso, tá bom? Então aqui, ó, se vocês olharem lá o símbolo, o Ca é o cálcio e O é o oxigênio, então ele é um óxido, então o nome vai ficar óxido de cálcio. Só isso, beleza? Aqui embaixo, óxido de sódio. Existe uma nomenclatura antiga, pessoal, que é o seguinte aqui, ó. Imagine quando um determinado elemento tem forma dois ou mais óxidos. Muitos metais, aqueles metais do meio da tabela periódica ali, formam vários óxidos, tá? Muitos deles. Por exemplo, o ferro forma 2, tá? O manganês forma um monte. Quando ele formar 2 óxidos, você vai fazer assim, ó. Aquele óxido que tiver mais oxigênio, você coloca ico no final. E o que tiver menos, coloca oso, tá? Então fica aqui, ó. 2 óxidos que tem esses 2 óxidos aqui, ó. Esses 4 óxidos. 2 de ferro e 2 de cobre, tá? O primeiro deles, óxido cuproso. E o segundo deles, óxido cúprico. Tá? Deixa eu fazer isso aqui no slide à parte, que aqui não ficou legal. Tá? Vamos lá. Só um minutinho, cadê minha canetinha? Pessoal, é o seguinte aqui, ó. Estou invocando minha presença, só um minutinho. E, ó. Galerinha, olha esses 2 óxidos aqui, ó. São óxidos. Qual deles tem mais oxigênios? O de baixo, né? Então vai ficar... E os dois são óxidos. Eu vou escrever assim. Óxido. Esses 2 óxidos aqui, pessoal, eles têm... qual deles tem mais oxigênio? O de baixo. Então, você vai colocar a terminação ico no final. O elemento é ferro, fica férrico. E o de cima aqui, ó, tem menos oxigênio, você coloca oso. Não é um S só, perdão. Por que eu coloquei 2 S?
Só um minutinho, pessoal. Galerinha, Oi. uma outra nomenclatura é o seguinte, tá? Nos óxidos, o oxigênio tem carga, deixa eu colocar aqui numa outra cor, -2. Se o oxigênio é -2, o ferro tem que ser aqui +2, tá? A nomenclatura moderna disso, que eu falei que essa aqui é antiga, a nomenclatura que a gente vai se usar é óxido de ferro. Qual que é a carga do ferro aqui? +2. Então é óxido de ferro 2. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, o ferro aqui é 3+. Então fica óxido de ferro 3. Beleza? Se falar que o metal tem carga +2, vai ser óxido de ferro, o óxido, o nome do metal e a carga do ladinho. Beleza? Pois não. Pode falar. Pode falar, João Vitor. Olha, eu só queria saber como é que a gente sabe a carga do ferro. O exercício fala para você, tá bom? Esses dois óxidos aqui, ó, também, pessoal. Aqui o PB é o chumbo 2 e chumbo 4. O exercício fala, tá? A nomenclatura antiga é qual deles tem menor carga? O que menor carga é o de cima, então vai ser óxido. O nome em latim do chumbo é pumbo, então fica óxido plumboso, termina em oso. E esse daqui fica óxido Ih, eu escrevi pela metade o nome, perdão, só um minutinho aqui. Eu comi 2 letras. Tá? Sei lá que eu escrevi, na verdade. E esse daqui fica óxido plúmbico. Tá bom? Essa nomenclatura é antiga. Aqui a gente vai usar, eu só estou te falando para vocês que pode aparecer algum livro, pode aparecer algumas questões, tá? Alguma coisa assim desses óxidos. A nomenclatura que a gente usa, que é a moderna, é óxido de e do ladinho romano a carga. Só um minutinho aqui que a minha mão está atrapalhando, muito grande. Nesse caso aqui, no primeiro caso, fica óxido de, aqui é o chumbo. Então fica óxido de chumbo. Aí qual que é a carga? 2. Nesse último caso aqui, óxido de chumbo. Aí o seguinte, 4, é assim romano, né? Galerinha, essa segunda forma que está em azul é a forma que eu quero que vocês aprendam e que eu vou cobrar na minha avaliaçãozinha que vai estar disponível. Desculpa, já está disponível, tá? Vai estar disponível, perdão, a partir da manhã. Tá? Então, essa que eu quero, que é a nomenclatura moderna. A nomenclatura antiga, que termina em oso e às vezes em quando aparece. Mas ela está entrando em desuso. Então, assim, é só para vocês terem ideia. Se vocês lerem em algum lugar nomes terminados assim, óxido, de, oso, ícone, não é nada de outro mundo. É só outra maneira de falar o nome desses óxidos. Pessoal, sejam sinceros comigo. Acharam complicada a nomenclatura? Não. Tá parada aí de ácido público. Cara, não entendi nada do que você escreveu aí. Mas é o nome, óxido de... Aí, no caso do chumbo, complicado que o nome dele em latim é plumbo. Eles inventaram de usar esse nome para colocar. Plum, e aí coloca aquele que tem menor carga, coloca oso, o que tem maior carga, coloca ico. Tá?
Por último, galerinha. Deixa eu ver aqui, voltar para nossa aula. Onde que está nossa aula? Aqui. Quando o óxido não é... Por que não passa slide? Molecular. Aí ele é um pouquinho mais chatinho. Deixa eu abrir minha janela. Pessoal, quando o óxido é formado por ametais, ele é mais complicadinho. Tá? Um pouquinho. Vocês vão escrever aqui na frente, pessoal, a quantidade de oxigênios que tem. Mono, quando for 1, di, quando for 2, tri, quando for 3, óxido de. Aqui na frente do elemento, mesma coisa. Mono, di, tri do elemento. Tá. Deixa eu trazer exemplos que acho que vai ficar mais claro para vocês. Tá? Bora aqui, pessoal. Vamos lá. Como que eu dou o nome para... Ih, por que eu voltei? Não é aqui. Esses óxidos aqui, ó. Como é que vai ficar o nome desse cara aqui, ó? Esse daqui, ó, deixa eu colocar em outra cor para ficar destacado. Esse daqui é o silício. Esse composto tem um silício e tem quantos oxigênios? 2. 2. Isso. Como é que vai ficar o nome aqui, ó? Começa sempre pelo oxigênio. Quantos oxigênios tem aqui? Tem 2, né? Então eu vou usar o prefixo di. Aqui o silício tem 1. Então eu vou usar mono. Beleza, pessoal? Por favor, galerinha, participem aí. Até aqui, tranquilo? Beatriz, Rafael, Thiago, Lavínia, Matheus, Érica, Analia. Dá um joinha aí, pelo menos. Tá indo? Tá indo. Beleza, então vamos lá. Olha aqui, ó. Contei quantos que tem. Agora aqui, eu sempre vou começar um nome pelo oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Deixa eu continuar aqui, ó. 2. Então eu vou escrever di. Aí agora eu vou para o... Vou colocar óxido, dióxido. Aí, da fórmula, é D. Qual é o elemento que nós temos ali? Silício. Então vai ser dióxido de... Quantos silícios a gente tem? 1. Mono. Aí o elemento químico é o... Beleza, pessoal? Dióxido de monossilício, tá? Galera, quando o elemento aqui tiver um átomo só, esse mono aqui dá para a gente tirar só do elemento. E aí esse óxido é conhecido mais naturalmente como dióxido de só silício, tá? Só faz isso quando tiver um átomo só do elemento. Eu já dou um segundo exemplo para vocês ali, ó. Dióxido de silício, que é a nossa areia, o nosso vidro e assim por diante, tá? Dióxido de silício. Galerinha, pegaram? Sim. Pegamos. Vamos fazer mais 2 exemplos aqui, ó, para mostrar, pessoal. Deixa eu colocar aqui do ladinho só. Vamos lá. Imagine esses 2 caras aqui, ó. CO e CO2. Veja, o mesmo elemento, que é o carbono, formando 2 óxidos diferentes. Vamos dar o nome aqui, ó. Quantos oxigênios tem aqui, pessoal? Quando não tem nada, significa que quando não tem nenhum número aqui, significa que é 1 oxigênio. E aqui é 1 carbono, tá? Como que vai ficar o nome dele? Monóxido. Continua, Vicente. Aqui é o carbono.
Monóxido de monocarbono? Isso. Monóxido, porque tem um oxigênio. Só que quando é só um átomo de outro elemento, esse mono aqui não precisa ser colocado. Geralmente ele não é. Então fica só monóxido de carbono. Beleza? No segundo caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, também um carbono, só que agora a gente tem 2 oxigênios. Então vai ficar dióxido de monocarbono. Mas geralmente a gente quase 100% dos casos a gente usa vai ser falado dióxido só de carbono. São muito famosos os 2 óxidos, tá? Esse daqui, como eu falei, é o gás que a gente exala, tá? E também o gás proveniente do refrigerante e tudo mais. Esse primeiro aqui é um gás extremamente nocivo para o nosso corpo, tá? Ele é mortal. A gente falou dele ano passado e tudo, que ele faz faltar oxigênio no nosso corpo, tá bom? Beleza, pessoal? Ok. Se quiser, eu posso mandar isso para você depois. Pessoal, Professor, pois não. existe um método fácil para se lembrar o que cada palavra é realmente? Sim, as quantidades aqui, monóxido, dióxido, isso? Não, eu tô falando, tipo, aquele C do carbono. Como é que faz Isso. para se lembrar para fácil ter cada letra e seu componente, né? Geralmente é a primeira letra do nome, ou a primeira e a segunda, tá? Mas é assim, eu não exijo que vocês decorem, tá? Para mim é importante que vocês aprendam outras coisas, tá? Mas eu não exijo que vocês decorem. Geralmente, Gabriel, é a primeira letra do nome, tá? Ou a segunda. Por exemplo, o problema é que o que acontece com C tem um monte de elementos, tá? Por exemplo, com C nós temos o carbono, o cálcio, cádmio, cobalto. Tem mais. Tem com C, cobalto, cádmio, Cobre. cobre, mas o cobre também, que é o símbolo é Cu, cloro. Eu sabia que tinha um metal cloro. Veja quantos que com C tem. O cloro é fácil porque é um elemento diferentão. Isso, né? É um Lzinho diferente. Mas eu acho que tem mais um. Tem o CN, que é o Copérnico. Não tem o CN, Não é? CM. Oi? Cianeto. Não, cianeto é um conjunto, é cúrio, CM, tá? Sério, sabia que tinha mais um? Sério. Galera, o cromo. Então é o seguinte aqui, ó. Daí, é por isso que nesses casos, você tem que... Vocês têm aula agora, pessoal, ou não? Não, só 10 horas. Seguinte, nesses casos aqui, a gente usa geralmente a segunda letra também, tá? Mas é um caso. A maioria, alguns elementos é complicado que na prática, a química usa o nome em latim. Só que o português é uma língua que descende do latim. Então, a maioria dos nomes para a gente bate, tá? Por exemplo, carbono, o nome padrão usado pela química é carbonum. Mas a gente olha e bate pelo símbolo. O problema é que o nome do símbolo do sódio, por exemplo, o sódio, o símbolo é Na, porque sódio em latim, que é a língua que os químicos padronizaram, é nátrio. Tá? E isso aí não tem o que fazer. Por isso que o enxofre também, ó, enxofre. É igual ouro e AU, né? Enxofre é o S, porque enxofre em latim é sulfuro. E como eu havia comentado, por que foi utilizado isso? Porque lá por 1800 e pouco, quando estavam descobrindo muitos elementos, imagine, quem estudava química, estava desenvolvendo, tinha cientista que era alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, ali os países
geralmente germânicos em geral, suíços e assim por diante. E aí, russos, os russos também têm. A gente fala muito da parte ocidental, né? O oriental a gente realmente não atribui muito. Como que eles iam ter uma linguagem única? Cada cientista, às vezes, de cada país chamava os elementos por um símbolo, por um nome. Eles não conseguiam se conversar. E aí o Berzelius falou, vamos organizar esse negócio aqui. Para não beneficiar ninguém, latim é a língua da ciência. Vamos colocar o nome em latim. Para nossa sorte, dos 118 elementos ali, para cento e tantos deles, o nome em latim é quase igual ao nome em português. Muito parecido, tá? Daí é tranquilo para a gente tem sorte. Vamos pensar, por exemplo, para o cara lá dos Estados Unidos. Como é que é o símbolo do ferro? Fe. Só que lá para o cara que é inglês, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Austrália, Canadá e assim por diante, África do Sul, ele não conhece, para ele conhece o iron. Não conhece ferro, ele conhece o iron, né? Porque em inglês ferro é iron. E aí, veja como que é complicado para o estudante na nona série desses países associar o nome iron com o símbolo Fe. Tá? A gente tem essa vantagem. Tá bom, pessoal? Pessoalzinho, ó, desculpa aqui para os demais fazer essa... com certeza isso foi dúvida dos demais também, né? Só relembrando. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui que acho que é bem bacana disso da nomenclatura de óxidos. Esse óxido aqui, ó, N2O5. Como que vai ficar o nome dele, pessoal? Nitrogênio 2, Quantos oxigênios tem aqui? Esse aqui é o nitrogênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? 5. 5, né? 5 em romano é... O Brasil é quantas vezes campeão no futebol masculino? Penta. Então fica penta. Meu. Oi? Deixa eu escrever aqui. Então vai ficar pentóxido, pente, porque são 5 oxigênios, pentóxido de. Agora sim, pessoal, agora eu preciso aqui indicar. Quando é um só, eu não preciso colocar. Mas aqui eu tenho 2 nitrogênios. Então, 2 vai ser de... Titrocênio? Não, nitrogênio. E nitrogênio. Não sei. Ah, tá. Tá certo. Beleza? Quando é um só do outro elemento, eu não preciso colocar mono. Tá? É opcional. Agora, quando for mais de um, precisa colocar. O nitrogênio forma uma série de óxidos diferentes. Tá? Aqui é pentóxido de dinitrogênio. Di porque são 2 nitrogênios. Tá? Da mesma maneira que, ó, esse cara aqui, deixa eu colocar para seguir o meu padrão aqui, uma cor. Professor. Pois não. Desculpa voltar nas letras de novo, mas só que ano que vem vai ser importante decorar. Eu não vou cobrar de você, Gabriel. Tá? Eu não vou cobrar que se decore. Porque numa prova de vestibular, você tem acesso à tabela periódica. Entendeu? Aí não tem por que eu ficar obrigando que eu decore. Tem professor que obriga. Tá? Antes, os meus professores meio que obrigavam a gente a decorar. Mas eu não obrigo isso de vocês, tá? Beleza? Professor, posso perguntar outra coisa? Aquela live, sei lá o que eles vão fazer pro 9º ano, que eles postaram no Instagram da escola. É para todo mundo participar. Ensino médio, o que é? É para mostrar para vocês como funciona o ensino médio e tudo mais. Quero que todo mundo participe lá. Galerinha, antes de terminar a aula aqui, ó. Olha esse exercício aqui, ó. Esse óxido aqui, ele continua sendo de nitrogênio. Quantos nitrogênios nós temos aqui? 2. E quantos oxigênios? Como não é indicado, é? 1. Só 1. Aí vai ficar o nome monóxido de. Quando é do oxigênio, sempre tem que indicar a quantidade, tá? Não importa o número que tem. D. Agora aqui o nitrogênio. Se tivesse só 1, eu não precisaria colocar o mono. Mas aqui o TO2 vai ficar de nitrogênio.
O nitrogênio forma uma série de dióxidos, tá? Cada um deles tem um nome. Pegaram, pessoal? Pegaram? Uhum. Galerinha, Sim. alguma dúvida dessa parte? Não. Aqui, pessoal, Negativo. eu coloquei aqui deixa eu voltar para nossa aula. Se alguém quiser, depois eu mando isso aqui lá no grupo, tá? Essa questão. Mas aqui, ó, na nossa aula, no final dela, tem uma série de exercícios aqui e deles tem exemplos de óxidos e da nomenclaturas deles, tá? Aqui tinha exemplos aqui. Aqui, ó, pessoal, esta aqui é só isso aqui, ó, óbvio. Isso aqui, ó, CaO, qual função orgânica pertence, tá? CaO, 2 elementos, então ele é binário, porque são 2 elementos. Um dos elementos é o oxigênio, então ele é um óxido, tá? Aqui nomenclatura, pessoal, tem esses aqui, ó, e aqui vocês fazem, pessoal. Óxido de lítio, tá? Vocês olham lá na tabela periódica, é o lítio, o símbolo é Li. E o oxigênio é O, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, quando tem um nome para você gerar fórmula, é mais complicadinho, tá? Funciona assim, ó. O oxigênio, ele sempre nos óxidos, ele tem carga menos 2. O lítio, ele está na família 1. Todo mundo que está na família 1 fica com carga mais 1. Quantos lítios eu vou precisar para neutralizar o oxigênio? 2. Olha, se o lítio é mais 1, o oxigênio é menos 2, eu preciso de 2 lítios para neutralizar. Fica Li2O. Beleza? Li2. O sódio é a mesma coisa. O sódio ele está na família 1. Então ele é mais 1. O oxigênio nos óxidos sempre é menos 2. Então eu vou precisar de... Vai ficar Na2O. Beleza, pessoal? Já o bário ele já está na família 2. Quem está na família 2 gera composto com carga mais 2. E o oxigênio é menos 2. Pois não? Eu não lembro da aula que a gente aprendeu sobre esse família da 2, do 1. Já mostra na tabela periódica, tá? Família 1, NOx. Professor. Mais 1. Família 2, mais 2. Pois não? Tá ao contrário lá o 2 menos. Qual a diferença, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Relaxa, meu brother. Aqui, ó, perdão. Aqui tava o mais comum isso daqui, ó. Pro, Pois não. perguntinha, posso? Pode. Por que ali no bário ficou mais 2? Porque ele está na família 2. A família 2, ela tende a formar, ela forma compostos com com carga mais 2, tá? Porque os elementos da família 2, eles formam compostos que eles perderam 2 elétrons, tá? A família 1, ela forma compostos que os elementos perdem 1 elétron. A família 2 forma compostos que eles perdem 2 elétrons. E depois para por aí, tá? Os outros elementos, a quantidade não tem como assim decorar a quantidade, tá? Só essas duas coisas que eu peço para vocês. Eu já tinha comentado isso com vocês em aulas anteriores. Pois não? Pois não, João? Eu só queria saber, como é que a gente sabe qual é a família? Eu já mostro lá na tabela periódica. Galerinha, bário e oxigênio, o bário 2+, o oxigênio 2-. Eles já não se neutralizam? Fica Ba, ó. O cálcio, Ca. Carga família 2, então ele fica 2+. E o oxigênio 2-. Os dois, 2 cargas positivas com 2 negativas, neutralizam. Beleza? Até aqui, pessoal. Todo mundo. Analia, Cecília, Cauana, Marcelzinho, Juliana, tudo certinho? Tudo certo. Vamos lá. Agora é o seguinte aqui, ó. Vamos complicar um pouquinho. Óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3.
Quando eu falar óxido de ferro 2, quer dizer que o ferro tem duas cargas positivas, tá? Então, olha, ferro 2 positivo e o oxigênio sempre vai ser 2 negativo nos óxidos. 2 positivo com 2 negativo já não se neutraliza? Uhum. Sim. Então fica Fe, ó. Só isso, tá bom? No último caso aqui, é ferro 3, quer dizer que ele tem 3 cargas positivas. E agora, pessoal? Fe3+, e o O2-. Eles neutralizam, pessoal? Passa. Não. E agora, o que a gente vai fazer? Coloca mais um no Fe. Mas daí eu vou ficar com 6+. Ah, Aí, é. ó, pessoal, macetes. Macetinhos aqui, ó. Vocês vão pegar a carga do ferro. Coloca mais um no O. Também não vai neutralizar. Vocês vão colocar a carga do ferro aqui, ó, como índice do oxigênio e a carga do oxigênio como índice do ferro. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Ah, então meio que você vai inverter os dois. Basicamente isso. Só que vocês estão colocando o número embaixo, tá? Vai ficar Fe, aqui o O. Quantos ferros a gente vai ter agora? 2. O 2 vai vir aqui para baixo, vai ficar Fe2, O3. Pessoal, isso é um macete, tá? Porque vai funcionar assim, ó. O ferro ele tem carga 3+. Então, eu vou ter 2 ferros com carga 3+. E eu vou ter 3 oxigênios com carga... Aí eu estou colocando -2 na frente, eu estou confundindo química com matemática hoje. Isso que dá muito aula. Vamos contar aqui, ó. Como que eu sei que é 2 ferros? Porque, ó, por causa do 2 que está aqui embaixo. 3 oxigênios, por causa que eu tenho 3 aqui. Quantas cargas positivas eu fiquei no final das contas? 3 mais com mais 3, fiquei com mais 6. E aqui, 2 menos, 2 menos e 2 menos, eu fiquei com menos 6. Eles não se neutralizam? Sim. Então, por isso que a gente usa esse macetinho. Também chamado de escorregador. Eu expliquei ele para vocês quando a gente falou de ligação iônica, lá atrás. Salve tricolor Corinthians. Uns 2 meses atrás. Pois não, Gustavo? Nada? É o seguinte, pessoal. Posso finalizar a aula? Falta uma coisa só. Eu vou mostrar só a tabela periódica para vocês e eu finalizo. Ou tem alguma dúvida que eu posso tirar de vocês? Ó, lembrando, tudo isso aqui, ó, tá lá as respostas, tá tudo lá no Eclass. E essa aula depois vão ter acesso para vocês tirarem alguma dúvida. E assim, se ficar mais alguma dúvida, tá? Aqui, ó, tem mais alguns exercícios também. Mesma coisa, tá? Aqui, ó, tem as respostas, tá? Eu não vou tomar mais tempo de vocês, tá bom? Galerinha, qualquer dúvida que vocês tiver, manda aquele WhatsApp lá para mim que eu converso, tá? Eu só pediram para a questão da tabela, as famílias da tabela periódica, tá? Só vou terminar isso aqui e eu já libero vocês. Vamos lá. Meu coração tinha que acabar. Pessoal, cuidado com o microfone. Ó o mic, mano. Enquanto for mic, tudo bem, né? O problema é se for um King Kong. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Isso daqui é a nossa tabela periódica. E quando a gente fala em famílias, a gente está falando da coluna. E essas colunas aqui, ó, elas são enumeradas de 1 até 18. Família 1 é essa que tem um umzinho aqui em cima. Família 2 e assim por diante. Beleza? As únicas que a gente sabe a carga dos elementos é a família 1 e 2. Família 1, 1+. Família 2, 2+. Tá? Belezinha? Esses outros metais que estão aqui em amarelo, esses aqui embaixo nesse laranjado embaixo, e esses aqui, ó, em vermelhinho, eles podem ter, esses metais, eles podem perder uma quantidade de elétrons variada. Então, a gente não tem como tabelar. Belezinha, pessoal?
Entenderam agora? Relembraram? Famílias são as colunas aqui da tabela periódica, enumeradas de 1 a 18. Tá? Os períodos são as linhas. Tá? Isso aí com o tempo a gente tem. Tá? Eu vou lutar para ano que vem a gente talvez tenha que tivesse nas salas um banner com a tabela periódica e tudo, para a gente não ficar tendo que ficar procurando atrás dessas questões. Beleza, pessoal? Já teve, só que em um ano diferente do que a gente tinha aula com você, eu acho. A Oi? gente tinha um banner. Tinha A um gente já banner? chegou a ter. Uhum. Quando a Mas, gente nem viu, era vocês ainda. vocês não tinham aula de química. Por que vocês tinham um banner na tabela periódica? Sei lá, acho que era do 9º ano. Algo assim. Talvez era da A gente professora. sempre teve. A última página do livro de ciência sempre foi a tabela periódica. Sim, mas eu queria Ah, colocar eu queria colocar na sala, né? Na sala de aula, entendeu? Grandão, sim. Daí ia lá e mostrar com uma régua e apontar, ó, essa é a família 1, essa é a família 2. Tá. Galerinha, faz lá. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não tenho receio de fazer isso. Combinado? Aí, esse é o último conteúdo. O próximo conteúdo agora que a gente vai ver é tudo teoria. Bastante leitura. Eu vou ver como eu vou trabalhar com vocês aí. Tá bom? Só leitura, basicamente, o próximo capítulo, tá? Galerinha, qualquer coisa, entre em contato comigo, a gente conversa. Tchau, tchau e até quinta-feira, aula de reforço matemático, Tchau, com os demais. professor. Terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, professor. falou, meu. Tchau.